Estamos no ar com mais um Pod Guerreiros, o seu podcast, o podcast do Instituto da Ledone, do Guerreiros do Júri. E aí, doutor, tá fluindo bem o nosso podcast, né? Muito bem. Muito melhor ainda do que o esperado. O esperado já era muito bom, era excepcional. Os convidados, as entrevistas, tudo que está acontecendo aqui realmente está me surpreendendo. E, doutor, vamos começar falando aqui, já para o pessoal de casa ficar atento, que esse estúdio, que é muito elogiado, inclusive, né? É um estúdio muito bacana para você aí que está interessado em ter seu próprio podcast, em também montar seu material de audiovisual. É o Cazé Studios, um bom espaço mesmo para fazer esse tipo de trabalho. Excelente estúdio, recomendo. Temos feito aqui grandes entrevistas, grandes podcasts, elogiado. Tratamento excepcional, um equipamento muito acima do mercado e algo que plenamente execuível. Quer dizer, você tem vontade de fazer, venha, faça, execute, acredite que dá certo. Muito bem tratado pelos operadores daqui e com uma entrega de material muito boa também. Além disso, esse podcast também tem o apoio da Seven Lens Jurídico, uma empresa especializada, pronta, capacitada para atender uma demanda que já tinha aí há um tempo e agora eles estão suprindo isso. Exatamente, a Seven Lens ela surge nesse momento para suprir uma demanda de todos, né? Eu sou testemunha viva disso, o quanto a gente tinha dificuldade para ter um trabalho de excelência. E na Seven Lens você vai encontrar esse trabalho de excelência. A narrativa defensiva ou aqueles que estão ali em uma assistência de acusação precisando fazer uma narrativa acusatória, ou nós vivemos a era do áudio e do vídeo, né? Nada melhor que uma animação gráfica computadorizada. E não é só o trabalho técnico de informática, é um trabalho técnico, científico, jurídico, onde profissionais do direito irão ali orientar de que maneira aquela narrativa defensiva pode ser explorada em uma animação gráfica computadorizada. É um trabalho que eu já experimentei e sempre tive êxito total. Então, Seven Lens, a melhor do mercado, sem sombra de dúvida. E, gente, o Pod Guerreiros nasceu do Instituto da Ledone. O Instituto da Ledone tem várias maneiras, várias formas de você que está em casa, você que é advogado, você que é estudante, você que está no ramo mesmo, de você se aproximar do Instituto. Doutor, inclusive com os nossos aqui, nossa xícara, nossa agenda, mas muito mais do que isso. Muito mais, né? Nós temos a nossa beca, que é algo que tem colocado aí e imposto bastante respeito no plenário. Nós temos aí os produtos, a xícara, mas o principal é a nossa escola do júri. Isso. O Guerreiros do Júri veio com esse propósito. O Instituto da Ledone, fundado pela Elisa da Ledone, que é minha esposa, e tem promovido as aulas quintas-feiras com grandes personalidades da tribuna, trazendo um conteúdo que você não vai jamais encontrar na doutrina, você não vai encontrar em palestras. E todo um ano nós temos a imersão de 3 dias, né? Todo outubro nós fazemos essa imersão, e é uma imersão com profissionais os mais gabaritados do Brasil. É algo realmente que veio fazer a mudança e deixar um legado. Instituto da Ledone, a Escola do Júri, os Guerreiros do Júri estão aptos a absorver aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem aprender, ou aqueles que têm a curiosidade de saber como o Tribunal do Júri se manifesta, como ele se aplica, de que maneira ele está aí na nossa Constituição Federal e principalmente fazendo todos esses grandes julgamentos, ou aquele que não tem grandes casos, mas quer aprender, quer começar a pegar os casos. O Guerreiros do Júri tem um escalonamento. Nós temos um núcleo básico, nós temos um núcleo intermediário e um núcleo avançado. Então nós faremos uma entrevista com vocês, saber em qual dessas modalidades vocês vão estar próximos, né? E a gente prepara vocês para essa grande guerra, que é a guerra aí defensiva nos tribunais. E hoje, doutor, nós estamos aqui com um guerreiro do júri, né, super jovem, aí já se destacando em júris aí do Brasil inteiro, júri federal e tudo, né, que é o doutor Giovanni Moro. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, tudo ótimo. Fico muito honrado e alegre por estar participando disso, que é um marco histórico da escola do Tribunal do Júri, da escola do Instituto da Ledone,
que é, para nós aqui, e eu me sinto parte dessa família, um ambiente fecundo, um ambiente que está explodindo aí em todos os cantos para que a gente possa aprender e conversar um pouco sobre Tribunal do Júri. Me sinto aqui abraçado pelo Instituto da Ledone e falo aqui em nome dos guerreiros, me sinto um guerreiro e pretendo sempre levar comigo o manto do guerreiro do Tribunal do Júri no meu peito, como tem aqui na beca, aqui atrás, né? Então me sinto muito alegre e parabenizo por essa nova iniciativa que é sensacional e que eu tenho certeza que só vai acrescentar e somar para toda a comunidade jurídica. E esse nosso podcast é justamente para mostrar que a Escola do Júri, né, o Instituto da Ledone, os guerreiros do júri, eles efetivamente eles estão aí sendo aprimorados, aperfeiçoados, e um exemplo vivo está aqui, o Giovanni Moro, um jovem advogado que representa a jovem advocacia, mas de jovem não tem nada, um talento, né, um orgulho enorme ter você aqui nas nossas hostes, né? Eu já tenho o que eu tenho de Tribunal do Júri, você não tem de idade ainda. E isso é o que eu levo de valor, né? Essa rapaziada muito jovem, cheia de disposição, agregando. Nós enfrentamos aí, ao lado do Giovanni, júris de grande complexidade, de enorme repercussão. A experiência que você tem hoje, Giovanni, pelos júris que eu acompanhei junto com você, que você esteve junto com a gente, professor Bretas, o Renan, com todo mundo, já te capacita e te dá com certeza habilidade daqueles que às vezes estão décadas e décadas, né? Porque é muita intensidade nesse trabalho que você tem feito, né, Giovanni? Com certeza. Eu tenho para mim que a participação nesses júris, a começar pelo grande júri, o primeiro que eu participei como advogado, que foi o júri de Guarapuava, do Luiz Felipe Manvaille. Como você bem disse, você já tem mais de tribuna do que eu de idade, mas eu tenho para mim que eu consegui pegar o melhor de vocês. Pude estar ao lado dos grandes mestres, Dr. Daledone, Dr. Bretas, meu mentor, meu amigo, aquele que me ajudou, me pegou pela mão e me fez engatinhar na advocacia criminal. E pude ali, vendo talvez um grande júri de 7 dias, 6, 7 dias que nós passamos ali ao lado, vendo os bastidores, vendo tudo que acontecia, aprendendo a cada passo, isso com certeza construiu e me fez ser um pouquinho melhor dentro da minha advocacia. Sem dúvida nenhuma, foi um marco para mim na minha história. E além desse, os outros que vieram depois, júri em Rio Negro, júri do recente federal que nós fizemos de 12 dias, foi sensacional. Com certeza todos esses marcos fizeram diferença. Cada júri, ele na verdade, ele acrescenta na nossa história, mas esses em específico marcaram Canoinhas. Com certeza, foi um júri recente que acabou não chegando ao fim, que nós teremos, mas que realmente são júris que marcam a nossa trajetória e que sempre acrescentam, nos faz aprender um pouquinho mais e nos gera aí uma casca grossa que a gente vai, né, passando aí pela nossa trajetória. E o objetivo é que esses jovens advogados, com essa experiência larga, como é o caso do Giovanni aqui, nós ainda temos outros para entrevistar, mas o Giovanni, ele tem a nota distintiva de ter pouca idade, muita experiência em casos de muita complexidade. Então isso já alavancou ele lá para frente, né, na questão do Tribunal do Júri. Isso tem que fazer com que sirva de inspiração para os demais, entende? Por isso que a gente traz você aqui, que é um exemplo, é um profissional capacitado, é um profissional iluminado, né? Obrigado. É um profissional que não tem preguiça, né? Quantas madrugadas eu enfrentei com esse menino aqui. Horas de estudo, Meu de Deus, preparação. dias e dias e dias, incansável, né? Incansável em tudo aquilo, e uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o que vocês trazem, né, para a velha guarda. Né? Vocês não estão aprendendo com os antigos, vocês estão nos ensinando. Então é uma troca. Né? Chega nesse ponto que nós estamos na troca. Assim como o Renan,
o Giovanni, né? Porque o Giovanni está para o professor Bretas, o que o Renan é para mim. Isso. Né? E vocês é que nos ensinam. Na verdade, vocês estão sendo enganados pelos mais velhos. Que é verdade, vocês nos ensinam. Não, e é muito interessante, né? Eu que tô começando agora a observar tudo isso, vocês estão lá concentrados, o doutor com os óculos dele, estudando, daí vem o Renan com uma narrativa, com uma tese, vem o doutor Giovanni com outra tese. E é isso, essa simbiose, isso tudo que vai transformando e vai fazendo a coisa toda acontecer, né? E veja, esses processos que a gente tem defendido, né? Que eu digo a gente, eu, professor Bretas, professor Giovanni, posso com tranquilidade chamar de professor, porque é um dos professores do Instituto, com muito orgulho, né? Professor Renan. Eles são muito complexos, né, Giovanni? É uma quantidade de informação, né? Eu queria, assim... Veja, vamos colocar 20 anos atrás, não vamos nem colocar 30, vamos colocar 20, senão eu me sinto muito velho. O que você tinha no processo? Você tinha denúncia, você tinha um exame de necropsia, você tinha um levantamento ali, um confronto balístico, você tinha uma meia dúzia de depoimentos, sei quando muito escritos. O processo se resumia a isso. Era isso, Giovanni, era isso. A complexidade que atingiu, né, as demandas criminais de hoje. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, a gente tem um processo que ele é bombardeado. A gente vê isso na prática. Nós fizemos vários júris que, a partir do momento que a gente chega no processo, que é aquela fase final do 479, de parte a parte a gente vê o processo multiplicar. Por quê? A todo momento a gente está sendo bombardeado de informações hoje. A todo momento a gente tem na imprensa um caso similar ou até o próprio caso fazendo render frutos. A gente tem várias fontes, né, de informação que a gente precisa para entender aquele fenômeno, aquele caso, que não é um fato que deve ser isolado. Hoje em dia as causas complexas elas estão, e isso aprendi muito bem com Vossa Excelência, com o professor Bretas, com o professor Renan, de que eles estão inseridos dentro de uma história, dentro de um momento histórico, dentro de algo que vem acontecendo. Se a gente falar, por exemplo, hoje do narcotráfico, né, do júri voltado para nesse âmbito do tráfico de drogas, você tem que entender o que está acontecendo, as guerras que envolvem, por exemplo, ou até um júri que tem um pano de fundo político, como nós já participamos, entender o que está acontecendo fora do processo, porque muitas vezes a defesa não está no processo. O processo hoje ele é um instrumento de acusação e normalmente o advogado, e isso aprendi novamente uma lição aqui com meus mestres, muito embora eles digam que nós ensinamos, nós aprendemos um pouquinho com eles, né? Então a gente vai aprendendo que a defesa muitas vezes ela está fora do processo e isso demanda uma análise não só quadrada, né? Às vezes a defesa ela está fora, você precisa buscar elementos, entender aquele pano de fundo, entender o histórico, onde esse fato está inserido, quais os interesses que porventura existem atrás daquela acusação. E é normal, a gente que vive no nosso dia a dia da advocacia criminal, e às vezes isso não é tão comum para o cidadão, mas existem inocentes que são colocados no banco dos réus. A gente vê isso na prática, a justiça ela não é tão certa assim. A gente busca, com certeza, e esse é o ideal, mas a gente vê vários erros no dia a dia. Então a gente precisa ter uma seriedade naquilo que a gente está analisando, e muitas vezes aquela forma, aquela estrutura dorsal montada numa denúncia que foi recebida sem muita fundamentação pelo juiz, porque é o normal. Hoje em dia, 99% das denúncias são recebidas. Vira um processo, vai jogando para frente, chega ali para o tribunal do júri, a gente precisa resolver. E como que a gente vai resolver? Achando a defesa, achando um elemento que de algum modo vá dar uma narrativa para o jurado. E isso não vai estar no processo. O Ministério Público, obviamente, não vai trazer. Vai ter que, sim, um advogado encontrar isso. Então, primeira lição que eu diria, né, e nesses casos complexos que a gente vê com muita informação, é realmente, a gente precisa buscar fora, porque não é um fato isolado, às vezes a gente acha fora. E várias outras coisas, né? Hoje o mundo é de áudio e vídeo, né? Então,
aquilo que a gente produz, né? As animações gráficas, enfim, isso a gente tem que trazer também para o processo, porque o jurado senta ali, retiram aquilo que a gente tem de mais atrativo no momento, que é o celular, fica incomunicável, e daí você coloca um jurado, por exemplo, 12 dias ali sem ver uma tela de TV, sem ver um conteúdo de imagem, sem ver uma reportagem. Isso é a nova geração da advocacia. A gente precisa entender, as pessoas estão evoluindo e a advocacia também. Afinal, nós temos 7 pessoas do povo, 7 pessoas da sociedade que vão julgar. E se a gente não conseguir criar um canal de comunicação para passar a informação para eles, isso a gente não está atingindo o objetivo. A gente precisa convencer essas 7 pessoas, de alguma forma. Então, conteúdo, uso de imagens e tudo isso vai bombardeando e fazendo com que os processos fiquem ainda mais complexos e mais densos, né? Exatamente. Hoje, se você for analisar, né, fazendo um cômputo de informação, para qualquer processo vai ter pelo menos 2 celulares apreendidos. E o celular apreendido, a extração dos dados dos celulares, para você analisar aquele oceano de informações de uma pessoa, né? E aí, a partir disso, você criar as narrativas. Mudou muito, né, Giovanni? Mudou muito a defesa, né? Mudou muito. E a advocacia tem que correr atrás disso. E essa pergunta que eu queria fazer para o doutor, como um jovem advogado, né, de 25 anos, ele autorizou falar a idade dele aqui, você já começa com isso tudo, com essa qualidade toda, ou você capengou um pouco ali antes de trabalhar efetivamente com grandes advogados daqui da nossa cidade? Como é que foi para você? Você, no começo, teve dificuldade mesmo, porque você acabou de dar uma aula realmente, né, doutor? De o que é o processo em si e quais são as expertises que esse advogado, esse profissional precisa ter para estar atento, né? Como é que foi isso para ti no começo? Vou contar de uma forma resumida. Eu acho que foi até uma forma... Eu digo isso, confio em Deus e acho que existem caminhos que são levados a isso. Mas vou contar um pouquinho daquilo como que eu cheguei no escritório Bretas Advogados, que foi o que me acolheu e a primeira vez que eu trabalhei com direito criminal. Eu era um estudante de direito que amava o tribunal do júri. E... sempre tive para mim como um grande orador o professor Adriano Bretas. Sempre que perguntava aos amigos, eles me falavam: existem 2 advogados criminalistas que você precisa conhecer, Adriano Bretas e Cláudio Daledoni. Professor Adriano Bretas, você vai conhecer normalmente, tem esse livro aqui, Apontamentos do Processo Penal. Leia ele e procure a defesa dele no YouTube, né? Agora, o Daledoni você pode procurar ligando ali na televisão que você vai ver ele. Normalmente ele pega esses casos aí que são indefensáveis, né? Normalmente, então as 2 referências que eu tive foram essas. E efetivamente sempre tive a vontade de trabalhar com isso. Então, passados alguns anos de faculdade, falei, vou largar tudo que eu estou fazendo e eu quero trabalhar na advocacia criminal. E vou buscar isso. E me lembro até do Dr. Renan, sem dar spoiler, acho que ele já deve ter contado essa história, mas ele ainda não veio, então, né? Vamos dar uma bronca. Ele ainda não veio. Parecido com a história dele, que bateu no escritório do Dr. Daledoni, eu fui até o escritório do professor Bretas. E bati lá. E por coincidência, fui recebido naquele dia pela doutora Juliana, que é a esposa do professor Bretas. E que era a pessoa responsável por contratar estagiários. E só estava ela no escritório e eles estavam num processo seletivo de contratação de estagiários. Então, por isso que eu digo que foi algo divino, algo iluminado para que esse caminho fosse traçado. E a partir daí ela me deu uma oportunidade para que eu pudesse mostrar o que eu queria e pudesse também aprender. E foi aí que realmente eu me casei com a advocacia criminal. Foi aí que eu tive minha oportunidade de aprender e começar a viver e vivenciar os primeiros júris, os primeiros casos criminais. E devo muito isso ao escritório, à doutora Juliana, ao doutor Adriano Bretas, porque realmente eles me ajudaram a engatear na advocacia criminal, mas nunca me deixaram apagado, porque isso acontece. Eles sempre me jogaram, sempre falam, vai,
aprende. Me jogaram no fogo, me jogaram para ser testado, mas sempre me deram oportunidade. E eu tenho certeza que eu não estaria onde estou hoje sem isso. Me deram a oportunidade também de conhecer o Dr. Dalidoni, que eu lembro que a primeira vez que eu conheci, eu tinha aquela ideia caricata, né? Que todos têm. Todos têm. Né? O Dalidoni é aquele cara fechado, Bravo. né? Bravo, né? Mas quando a gente chega perto e conhece a pessoa do Dalidoni, tem ele como um paizão que nos abraça, enfim, nos ajuda sempre que a gente precisa. Então, essa foi minha trajetória na advocacia criminal, e a partir daí as coisas foram evoluindo, com certeza, sem trabalho, sem dedicação, sem doação mesmo. Você precisa se doar a isso. Você precisa fazer acontecer. Não existe... Você está com um processo criminal que pode ter uma vida acabada se você não fizer um bom trabalho. Então você precisa se dedicar para aquilo. Por isso as noites vão passando e a gente vai estudando, a gente vai trabalhando, seja a hora que for, seja o momento que for, para dar o nosso máximo. O resultado ele foge das nossas mãos. São 7 pessoas que vão decidir. Mas entregar o nosso máximo é o mínimo que a gente pode fazer pelo cliente. Quando ele assina aquela procuração, ele está dando a vida dele na sua mão. Então a gente precisa dar o nosso máximo. Sem dúvida, essa trajetória, tudo que eu passei foi o resultado que eu tenho hoje, e eu tenho certeza que eu estou bem no começo do caminho. Ainda tenho muito a aprender e sei que estou caminhando hoje com os melhores, sem dúvida, e tenho a honra e a alegria de poder aprender cada dia mais em cada júri e poder exercendo aquilo que eu aprendo na prática e no dia a dia da advocacia criminal. Mas quando você fala assim, ó, eles sempre me jogaram no fogo, eles me jogaram à frente, porque sentiram em você a pessoa que iria aguentar isso, né? Porque hoje eu falo assim, Giovanni, profissionais como você, como o Renan, como a Bruna, não é porque está do meu lado aqui, querem, a gente enxerga nisso, aquela fome. Eu quero ser um tribuno. Sim. Eu vou ser um advogado. Isso está muito, tá muito em extinção, né? Eu sempre digo que tem a síndrome do chefinho. Quantos eu tentei que queriam chegar lá e dar uma de chefinho? Eu digo, não, meu filho, o que você tem de idade, eu tenho mais de profissão. Você não vai conseguir mandar nos cachorros velhos de guerra desse aqui. Você não consegue fazer isso, nem que você tente. Nem que viesse um espírito aqui e você não tem como. E outros vêm ali, querem o quê? Querem tirar foto, querem ir lá na apresentação, na delegacia onde tem, querem estar ali de beca. Então, isso é muito difícil hoje, sabe? A gente faz uma pré-eleição, uma seleção e uma peneirada em muita gente. Então, justamente por você ter isso, né? Eu até falo aqui para a Bruna, né? Que está aqui nesse projeto do podcast, mas ela é uma abnegada, né? Ela é uma abnegada. O ponto de eu falar, ó, tem que parar um pouquinho aqui, né? Porque eu não quero perder, eu quero, né? O Renan, você já são profissionais prontos. Né, lapidar e você só administrar a vantagem. E é uma trajetória, né? Não adianta querer chegar encastelado e vou pro tribunal do júri. Não existe isso. Uhum. Eu comecei... Pelo primeiro júri, eu pedi, pelo amor de Deus, para ir para carregar uma caixa, para vestir uma beca, para saber qual era a sensação de estar ali. E eu tenho certeza que isso foi um diferencial na minha vida como advogado. Até porque é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa tímida, não gostava de falar em público. E no tribunal do júri, parecia que eu me sentia em casa, eu me sentia à vontade. Eu nunca tive vergonha daquele momento, de falar na frente de algumas pessoas. E isso quem me deu foi justamente a ambientação, de eu estar lá sempre, de eu fazer um júri a cada semana, de ir com um advogado, ir com outro, de poder estar lá, de poder estar vivenciando aquilo e saber como lidar com uma autoridade, como lidar com um promotor de justiça, né? E entender um pouquinho daquela estética do júri que é necessária, e isso faz toda a diferença. Então existe trabalho árduo, é necessário, e existe um caminho, né?
o tribunal do júri não é brincadeira. E a gente vê vários advogados hoje em dia, jovens, que saem da faculdade e querem se aventurar a fazer o tribunal do júri, fazer uma causa de júri. Não é assim. Eu até sou meio crítico com essa ideia de você, por exemplo, poder entrar na advocacia dativa no júri. Eu acho que seria um pouco precipitado, porque o júri ele tem uma expertise própria. A pessoa precisaria ter pelo menos uma ambientação, pelo menos um mínimo para que ela pudesse chegar ali e defender uma causa tão complexa. Mas eu falo como um jovem advogado, porque, por exemplo, a gente olha lá na lista da OAB e vê que os honorários mais gordos da advocacia dativa é do tribunal do júri. Então, a pessoa que nunca fez um júri, que tá ali saindo dos bancos acadêmicos, nunca nem assistiu um júri, né? Nem sabe o que existe. Principalmente agora que a gente passou por um período de pandemia e que as coisas foram um pouquinho fora da normalidade, agora que estão voltando, o cara vai lá, se inscreve e vai fazer um júri. E aí? Como é que vai ser? Chega lá com um roteiro, com um discurso, desiste das testemunhas, vai lá, faz uma apresentação de trabalho, fala 50 minutos e o cara é condenado. E daí? Sim. Como é que fica? Ô, doutor, mas o que dá pra falar então? Porque a gente sabe que tem muitos estudantes, muita gente que quer entrar mesmo e às vezes não tem a mesma oportunidade que nós temos nesse momento de estar ao lado de grandes profissionais, né? E o que dá pra dizer pra essas pessoas então? Para o cara que tá lá na faculdade e quer realmente começar, eu quero fazer júri, mas às vezes não tem a mesma oportunidade. Primeira coisa, premissa, o júri é possível para todo mundo. Não é porque ele é específico que ele não é acessível. Ele é acessível. Só tem que ter um cuidado. Qual o caminho para isso? Hoje a gente tem uma porta abertíssima e eu não poderia dar outra indicação senão a Escola do Guerreiros do Júri. Certo. Sem dúvida alguma, no Brasil, hoje, e eu não tô falando porque eu tô aqui, eu falo isso dentro de sala de aula, eu falo em outros grupos, que é a escola que vai te pegar pela mão mesmo e vai te ensinar como fazer um júri. Caminho das pedras mesmo. Vai te ensinar como estudar um processo. Vai te ensinar que as armas mais importantes que você tem no estudo de uma causa é a tua canetinha e o post-it. Porque você vai sentar a bunda na cadeira, o que muitos não fazem hoje em dia, é muito difícil, e ler o processo, saber vírgula por vírgula do processo. Vai te ensinar como se portar dentro de um plenário de júri. Vai te ensinar do básico ao avançado, como o doutor Daledoni já falou. Então, existem várias formas de fazer. Tá, mas poxa, tô apertado aqui, não sei o quê. Não é algo inacessível, é algo acessível. Mas além disso, além da escola, para me especializar, o que eu posso fazer já na faculdade? E assistir um julgamento de júri. Sim. A sessão é pública. Eu posso sentar minha bunda lá no tribunal do júri e ir até lá e assistir como as coisas vão funcionando. Poxa, a gente tem aqui vários advogados que estão no Instituto Daledoni, que são do Guerreiros do Júri. Chega no nosso escritório e fala, olha, eu sempre quis fazer um júri. Eu não quero falar, eu não quero nada, eu quero te ajudar, quero carregar o piano, eu quero só estar lá para ver a atuação de vocês, ver como vocês se preparam, como existe uma super aula. Uma aula. Existem vários advogados, por exemplo, que precisam, às vezes, de uma pessoa ao lado ali para ajudar num livro, alguma coisa. Procure, né? Vá atrás. É isso que a gente precisa. E isso vai fazer com que você, de algum modo, possa entender como as coisas funcionam. Em complementação, eu digo o seguinte, que o que o Giovanni está retratando aqui é exatamente o que eu vivi. A única fonte de informação era o plenário do júri. E eu sentava lá, ainda enquanto acadêmico, e anotava aquelas frases de efeito que eu achava bonito. Mas eu não estava entendendo que eu estava ali construindo, né? Construindo o que eu faço hoje. E assim, todo dia, uma hora, a hora que eu fiz o primeiro júri simulado, eu já fiz o segundo júri simulado, eu já fiz o terceiro júri simulado, e aí eu já estava fazendo, no terceiro ano de faculdade, o júri acompanhado de um advogado fazendo. Então,
E era a fonte de informação que a gente tinha, né? Hoje em dia, por tanta informação, tem que tomar cuidado, mas você tem uma pleiade enorme. Você vai no YouTube, você assiste, eles são transmitidos pelo YouTube. Aqueles que não são transmitidos, você tem gravados no YouTube. Não, eu não tenho lá dinheiro para pagar o Instituto da Ledônia e a Escola do Júri, que não é nenhuma fortuna, não é nada. Mas você tem esses elementos. Você não pode cair hoje na armadilha do café solúvel, do instantâneo. Em 5 dicas, tudo mentira. É tudo mentira. Tem alguns que se ufanam, tudo coisa mentirosa, tá? Tudo coisa mentirosa. Tem não só a nossa escola, existem outras escolas de júri, mas assim, aqueles que não têm condição, vocês têm muito material para trabalhar. Então, e vai se aproximando, né? Se aproximando de pessoas certas, né? De pessoas que queiram estudar, que queiram sentar e trabalhar. Não é pegar na véspera e dar uma lida, né? Uhum. E como eu já vi muito acontecer isso. Doutora, diminuir a ansiedade também, né? E saber que é o estudo, que nem o Giovanni falou, né? É o post-it, é a caneta, é sentar, anotar. Não tem varinha mágica. Não tem. É sentar e ler, capa a capa. Capa a capa. Não é sentar, pegar o processo, parecer daquilo, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero aquele outro. Beleza, é como você pegar um carro para participar de um enduro e colocar os melhores materiais. O que precisa é do piloto. O piloto tem que ser bom. O piloto tem que ser bom. E para o piloto ser bom, ele tem que o quê? Sentar, estudar, trabalhar. Então isso, o Giovanni, ele representa a jovem advocacia do Tribunal do Júri. O Giovanni daqui 10... Já é um talento. Daqui 10 anos eu sou uma coisa... Monstro. Né? Porque daqui 10 anos eu pretendo não estar mais fazendo júri, né? Eu quero diminuir bem a minha quantidade de julgamentos. Então você imagina como essa rapaziada vai estar, né, Bruna? Você imagina o que não está produzindo. Porque não param de estudar, não param, vivem júri, respiram júri, né? É tudo em função do júri, né? E o júri, ele tem uma peculiaridade que ele é eminentemente prático. E um rito integralmente oral. E a gente não aprende mais nas faculdades de Direito isso. Eu, por exemplo, não tive na faculdade de Direito nem medicina legal, nem balística forense. Né? A gente está caminhando para uma educação que não prepara os advogados para um rito que existe na atualidade. A gente precisa de dicas práticas para realizar o Tribunal do Júri. A gente precisa aprender pelo menos uns princípios básicos de oralidade, de entonação, como que a gente vai se portar, como chamar um juiz no Tribunal do Júri, para que fazer uma saudação, para que como chamar um promotor de justiça, como você ser combativo sem ser mal educado. Isso não tem, a faculdade não ensina. Então a gente realmente tem, por um lado, dentro das faculdades, um déficit nesse sentido, mas temos muitas informações disponíveis e abertas e gratuitas. Nós mesmos temos julgamentos disponíveis nossos no YouTube. Que dá pra ver. Né? Que dá para você ver como funciona e ver como realizar, por exemplo, uma inquirição de testemunha. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente veio de um júri, que foi a pergunta do Dr. Giovanni que parou tudo. Eu não me recordo bem disso. É isso mesmo. Gente, a gente tava num júri, né, difícil. No meio da inquirição, ele faz a pergunta para uma testemunha e que ele dá uma resposta que parou todo mundo. E é essa pergunta, a forma de você fazer uma inquirição bem feita, que mudou tudo, doutor. A importância de fazer uma boa inquirição. O júri, Bruna, ele foi... E outra, veja, tinham 3 grandes escritórios naquele júri, um caso de bastante repercussão, 3 grandes escritórios com toda a sua equipe, e o Giovanni, ele despontou naquele caso ali, impressionante, né? O próprio juiz rendeu todas as homenagens devidas, absolutamente devidas, porque ele capitaneou aquele júri, né? E a pergunta dele fez com que criasse um impasse e o conselho de sentença fosse dissolvido ali, né? Então, o júri de hoje, que nós tivemos, assim, para quem não sabe, uma modificação na legislação. Em 2008, o procedimento do júri foi modificado. Antigamente, nós tínhamos 2 horas de oração, hoje nós temos 1h30.
Antigamente não se prezava tanto pela inquirição, porque não era o cross-examination, esse exame cruzado da prova, onde você vai batendo papo com a testemunha e vai inquirindo, né, diretamente. Antigamente o procedimento era assim, você perguntava para o juiz perguntava para a testemunha respondia para o juiz ditava aquilo que mais ou menos ele entendeu para o escrivão. Ah, não. Calcule como era. Truncada a coisa. Há o ruído na comunicação também, Não, né? aquilo ali era muito difícil. E as 2 horas de debates praticamente definiu o julgamento, né? Com a evolução legislativa que pecou em muita coisa, mas trouxe o cross-examination, que é esse exame cruzado da prova, que é essa possibilidade de você produzir, hoje o júri se decide a metade dele por certo, ou muitos júris mais do que a metade, na inquirição, que realmente ali exige muito do profissional, né? O Giovanni tem uma técnica de inquirição peculiar. Como é que esses meninos começam a ficar realmente bons? Como é que eu olho esses meninos com carinho, né? Não é? Começa a ficar, porque eu tenho carinho de pai para eles, né? Sim. Como é que eles começam a ficar realmente? Quando eles pegam um pouco lá do estilo do Daledoni, um pouco do estilo do Bretas, um pouco, e criam, e pegam aquilo, e eles já estão com o estilo deles, né? O Renan já tem o jeito dele defender, o Giovanni já teve o jeito dele defender. Houve o tempo em que ele se baseava única e exclusivamente no mentor dele, que é natural, que é o Bretas. Hoje não, ele já é o Giovanni no júri, tá? E ele já tem essa técnica do cross-examination, que é muito importante, né? Sem dúvida. Hoje, eu diria até que os júris são basicamente de inquirição. É o momento em que você vai pegar as peças do quebra-cabeça e colocar ali, começar a ter contato com o conselho de sentença, aquele júri em específico. Isso foi muito interessante até para tomada de território ali. Os jurados estavam na plateia. Nós, advogados, estávamos do outro lado. E nós precisávamos projetar algumas coisas para os jurados. O que eu e o Dr. Renan ali fizemos naquele momento? A gente falou, opa, vamos falar que a TV não pode ficar aqui. Vamos colocar a TV lá do outro lado, na frente do jurado. Por quê? Porque a gente vai levantar e vai ficar lá do lado do jurado. E o Ministério Público vai ficar apagado aqui. Distante. Essa foi a primeira coisa, tomada de território, que foi importante. Para que durante as inquirições a gente pudesse estar do lado do jurado e transmitindo a informação que a gente queria. Nós temos hoje umas bancas muito parecidas, como o Dr. Daledoni falou, ele é o protagonista, digamos assim, mas tem o Dr. Renan, que também assume protagonismo e que, de algum modo, está sempre ao lado com ele. Da mesma forma, eu com o professor e Dr. Adriano Bretas. Ele é o protagonista, a cara do escritório, mas sempre eu do lado dele. E nesse júri ele falou o seguinte, ó, se eu, um advogado tarimbado, vou lá para o investigador de polícia e começo a confrontar, o investigador vai vir para cima de mim. Vai você que tem essa cara de jovem, essa cara de bom moço, e vai tentando puxar pela beirada. Olha como tudo importa, né? Tudo importa. É um jogo estratégico, né? Então a gente precisa ter estratégia. E eu fui tranquilo. Eu vi que ele... o investigador, senti que ele era inteligente, ele obviamente ia defender a investigação dele, mas que na hora que ele não tinha feito algo, ele falava que não tinha feito. E parava por aí. Diferente de muitos outros investigadores que, por vezes, eles tentam dar uma desculpa. Isso é normal. Mas esse em específico falava não. Eu falei, opa... Então eu vi que ele fazia isso durante a inquirição no Ministério Público e falei, eu vou pegar uma série de elementos que ele não investigou. E fui lá, pum, uma por uma. Até que eu cheguei em determinado momento em uma prova que existia no processo, só que não era de conhecimento da defesa. E esse foi o motivo que acabou dissolvendo o conselho de sentença, porque esse elemento não estava disponível para a defesa. E nós, no momento, impugnamos e houve a dissolução por parte do juiz. E essa foi a decisão acertada. Afinal, pegava de surpresa a defesa naquele momento, inclusive gerando a nulidade do feito e voltando lá para a fase do artigo 422.
Então a gente realmente viu depois de 2008 essa virada de chave. E realmente os advogados que estão acostumados com o tribunal do júri viram que não adianta mais aquelas 2 horas ali, 2 horas e meia, para quando tem mais de um réu, ou 1 hora e meia de debate para resolver um caso criminal que está há anos ali. Você precisa, durante a inquirição de testemunhas, fazer com que o caso seja conhecido pelo conselho de sentença. É impressão minha ou o MP ainda tá parado ali nessa época? Porque eu vejo que os advogados, assim, trabalham melhor a inquirição. O MP menos, pode ser uma impressão só. O que acontece com o Ministério Público, né? Pelo menos a minha forma de entender. Você tem um concurso para o Ministério Público, um concurso que seleciona ali jurisconsultos, né? Você não tem, assim, um concurso que poderia, assim, ser um pouco menos difícil de você passar, mas trazendo mais vocacionados para aquilo, né? Então você tem gênios ali que não são vocacionados para a tribuna. Sim. Né? Porque uma inquirição, Bruna, para você dominar uma inquirição, para você conseguir trabalhar uma inquirição, primeiro que você não tem um padrão. Você vai colocar um policial, existe toda uma técnica voltada para você inquirir um policial. Tá? Uhum. Você vai colocar um preso para ouvir, tem toda uma técnica, uma abordagem para falar com esse preso. Você vai colocar um perito para ser ouvido da mesma forma. Eu sempre digo que para funcionar no júri, você também tem que ser advogado, né? Mas você tem um conjunto enorme de outras vivências para que você tenha sucesso, né? Sim. Então, muitas vezes eu fico em cima, olha, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, isso aqui você vai inquirir, como o professor Bretas fez com ele, né? É estratégia pura. Sim. E muitas vezes o Ministério Público não tem isso, não é um promotor vocacionado que está ali. E ele vai na batidinha que ele aprendeu, vai no beabá, né? Você tem grandes promotores, tem inúmeros, né? Você presenciou aí grandes promotores, mas a grande maioria vai naquela batida e vai no... E enquanto as bancas de advocacia, geralmente com mais profissionais, e profissionais que estudaram, profissionais que estão aprofundados naquele caso, acabam se destacando na inquirição. Mas ainda falta melhorar muito, a defesa tem que melhorar como um todo, muito, muito, muito e muito, né? A gente tem exemplos aí que a gente comenta, não vamos falar aqui por uma questão até de elegância, né? Mas nós temos aí, assistimos aí, verdadeiros absurdos acontecerem na tribuna, né? Sim. Aquele próprio caso de Rio Negro, aquela defesa de um dos acusados ali, eu tive que falar com os profissionais. Eu falei, o Tribunal do Júri não é isso. Eu tô falando pro bem de vocês, podem até nunca mais olhar na minha cara, mas eu não posso dormir tendo assistido isso aqui. Eles até, alguns ali acataram, né? Mas só para quem tá em casa entender um pouquinho, assim, dá para dar um... Sem a menor noção, sem entender... primeiro lugar, né? Você chega numa defesa ali. Quantos réus eram? 1, 2, 3, 4, né? 4 réus. 4 réus, 4 núcleos. Então, assim, 4 réus, 4 núcleos defensivos, Ministério Público, né? E uma assistência de acusação. Então, são vários núcleos ali e um júri que se estendeu durante 6 dias. Sabe, começaram errado, assim, mas começaram no início já, muito errado. De imaginarem, assim, que não precisariam ali da simpatia, que não precisariam ali se mostrarem, sabe, petulantes, pessoas petulantes, pessoas que não conversaram conosco. 6 dias trabalhando, não tem como, você está conversando com o promotor, com o juiz, na hora de debater. E assim, quando chegou na hora, e daí o que a gente faz? Eu até cheguei para uma advogada, falei, olha, tem escola, deu um passo para trás, assim, até uma veterana, já dava para ver, nova na advocacia, mas já tinha uma idade, já tinha mais ou menos a minha idade. Falei, seu estilo é um estilo que eu não gosto, tal, sabe? Aí fomos ali e tal, daí deu para ver que eles estavam ali num nível raso. Eles imaginaram que o Ministério Público fosse acolher
albergar, porque eles estavam entregando uma situação, mas assim, uma confusão de A ao Z, de tudo, ao ponto de quando eles foram usar a palavra, essa mesma mulher, essa mesma advogada voltar para mim chorando e falar qual que é a tese, de não entenderem que eles tinham que ter estudado uma tese para colocar ali. Gente. Fizeram uma roda, né, de bater papo e começaram assim, uma coisa assim assustadora, sabe? Se eu fosse juiz, eu teria, tinha muita coisa em jogo, mas eu teria dissolvido o conselho de sentença e tornado aquele acusado indefeso. Eles não tinham a tese, eles não sabiam o que eles iam fazer ali. Quer dizer, isso não pode, porque... O cara realmente não estava tendo o direito dele de defesa, né? Não, e assim, o procedimento do júri é o procedimento que está expresso em lei. Se o juiz entender que o acusado, de tão sério que é, tem que entender, as pessoas têm que entender que o tribunal do júri é uma garantia do acusado, não é um instrumento de punição do Estado, tá? Tá ali, é uma garantia constitucional, tá lá na Carta da República. E neste procedimento, você tem a disposição legal do juiz falar, olha, você está indefeso, tamanha seriedade que tem que se ter ali. Você está indefeso, dissolvendo o conselho, porque você não tem condição de defender esse acusado. E outra data designada. Então, já havia acontecer isso, né? E o que eu tenho a dizer é o seguinte, o júri é uma exposição muito grande, né? Muito grande. Então, tem que minimamente se preparar. Não é bagunça aquilo, Ali né? deveria ter acontecido isso. Deveria ter acontecido isso, né? Deveria ter acontecido isso. E não adianta, você tem que ter um mentor, você tem que ter uma escola, você tem que ter um caminho. E sozinho não vai a lugar nenhum. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Você tem que ter um caminho. Isso está disponível, entendeu? Você tem que se abraçar numa escola, você tem que se abraçar num estilo, você tem que ter um mentor. Eu tive, Bretas teve, Giovanni teve, você tá tendo, Renan teve, o Caio teve. Então não tem por que não fazer isso com toda essa disponibilidade que nós temos aí, né? Principalmente pela internet. E eu falando como jovem advogado, o Tribunal do Júri hoje ele tá muito glamourizado. A rapaziada sai da faculdade e acha, não, vou ganhar grana com o Tribunal do Júri. E vou fazer isso amanhã. Sair da faculdade hoje, vou fazer amanhã, né? Como se fosse uma varinha mágica. Mas não é isso. Aí a gente vê uns absurdos como esse que aconteceu. E até por uma questão de vaidade, às vezes não aceitam um conselho do tipo, olha, tô querendo te ajudar, né? Veja uma situação como essa. Eles estavam advogando quase que para um delator contra nós, mas assim, tudo bem, isso é o caso. Mas nós, como advogados, e você, como sempre faz e tenta ajudar a classe dos advogados, foi lá, olha, um conselho para... Vai por aqui. Não é assim como se faz. Tenta ir por aqui, né, na maior tranquilidade possível, tentando ajudar. Mas mesmo assim, eles preferiram não acatar. E foi um desastre, realmente. Foi um desastre, realmente. Então, falta um pouquinho das pessoas também entenderem que é uma coisa séria, tirar um pouquinho da vaidade, Sim. obviamente, e saber, olha, eu quero aprender. Se colocar à disposição para aprender, porque não há nada de errado nisso, pelo contrário, é louvável. Porque até os grandes mestres aprenderam, né? Dr. Daledoni teve o seu mestre para fazer o seu júri, para fazer vários júris, até como jovem advogado, como foi o júri da Valentina, né? Tinha ali ao seu lado o seu mestre, né? Se preparou, foi atrás, enfim, buscou conselheiros. E isso é o aprendizado. Pular essa etapa vai gerar um resultado com certeza negativo. Porque não vai tem te faltar como. uma base. Vai. Simplesmente. Vai te faltar um alicerce, né? Uma hora o peso vai ser tão grande que vai abaixo, né? Esse alicerce ele tem que ser construído, muito bem compactado. Você tem que ter teu mestre, não adianta. E é você investir. A advocacia do júri é uma advocacia de investimento. Não é investimento de grana. Também vai precisar, vai. Mas é uma advocacia de investimento como? De estudo, de preparo, né? Nós somos muito... Hoje em dia também tem um outro fenômeno, né? Os acadêmicos, né? Aqueles que estão com mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles nos olham Com distanciamento. com distanciamento, mas eles
também na arte do júri. Só que eles, a grande maioria, todo respeito, quando chega no plenário, falta muito para eles, né? E aí eles nos repelem, eles não querem se aproximar, né? A grande maioria não quer aproximar e querem ainda, sabe, falar mal do nosso trabalho. Mas todas as vezes que eles foram aí, se colocaram aí frente a frente como adversários nossos, eles foram vencidos e até, sabe, com muita facilidade, né? Porque eles não têm e eles querem se distanciar cada vez mais, o que eu acho uma grande bobagem. Família do júri é família do júri. Família do júri é uma só. Com certeza. É uma só. E existe, sobretudo, para o advogado jovem, o que eu chamo de estigma da inexperiência. Olha um advogado jovem desse e fala, ó, o que esse cara tá fazendo aqui? Sim. Não sabe de nada. Eu adoro isso, porque eles sempre esperam que eu sou o lado mais fraco. E aí que eu gosto de crescer, aí que eu gosto de surpreender, eu gosto da diversidade para que eu consiga trabalhar. Porque quando eles não esperam, aí é o que eu preciso. Claro. Eles não estão me dando bola, estão com a guarda baixa. Aí que eu vou atacar. Mas isso existe. E quando você pega principalmente o pessoal do acadêmico, já com doutorado, que muitas vezes falam muito sobre júri, debatem questões até acadêmicas, escrevem, e que trazem, sim, um debate acadêmico interessante, que é importante para o crescimento, realmente, mas que fizeram 2, 3 júris na vida. E o júri, ele é vivência, ele é realidade. Ele precisa ter um canal de comunicação com o Zé da padaria, com a Dona Maria da mercearia, com o empresário, com o médico, com o lixeiro, com quem quer que seja. Precisa ter um contato com todo tipo de pessoa. E isso faz com que esses professores encastelados, às vezes, não tenham o que é primordial no tribunal do júri, que é a humanidade. Você precisa ser humano, você precisa entender o que se passa na cabeça de uma vítima, de um familiar de uma vítima, do familiar do réu, do próprio réu e principalmente de 7 pessoas do povo que vão julgar. Perfeito. Então chegam lá com o terno bem cortado, querendo dar uma aula, falando em um palavrório difícil que ninguém entende e que o conselho de sentença tá nem aí, né? Você precisa falar uma linguagem que aquele que vai receber essa mensagem entenda. Senão você está prestando um desserviço, tanto para a justiça quanto para teu cliente, principalmente, que é aquele que quer o teu serviço. Então não adianta, né? Isso acontece. Esses professores às vezes não sabem muito da lida, da prática, porque não vivenciaram, né? E realmente acontece isso, por uma questão de vaidade, não querem simplesmente chegar e falar, opa, como é que funciona? Como que é? Vamos aqui, eu escrevo aqui sobre isso, mas na prática, como é que é? É assim? É assado? Se tivesse uma união, com certeza teria, isso só agregaria. Mas de nossa parte a gente nunca deixou de querer que isso acontecesse, mas muitas vezes tem resistência pela outra parte. Tanto é a prova que tá aqui o Guerreiros do Júri, né? Porque poderia facilmente se encastelar, se fechar no escritório, não, isso aqui é aprendizado meu, é minha técnica, e não repassar isso. Mas tá aqui repassando, abrindo, venha, quem quiser vir é só chegar. Não é isso? E isso tem incomodado muito, sabe, Bruno? Incomodado? Tem incomodado aí os acadêmicos, né? Os ditos acadêmicos, que não são lembrados, assim, a imensa maioria deles não são lembrados para os grandes casos, não são lembrados para as grandes defesas, né? Porque o cara tem que chegar e falar, ó, se acontecer um caso assim, fulano vai defender, esse cara aqui vai te defender. É mais do que chegar da hora desse pessoal baixar um pouquinho o muro deles, vestirem uma sandalinha da humildade e começarem a trocar. Porque eu não me sinto nem um pouco, assim, nem... Porque eu não tenho, por exemplo, por enquanto, né? Eu não tenho um mestrado, ou eu não tenho um doutorado, mas isso não me torna, mas nem um pouquinho, inferiorizado em circunstâncias que dizem respeito ao júri. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. 90% dos que têm o mestrado e o doutorado, que eu acho excelente. Um dia eu vou fazer o meu mestrado, tenho pós-doc, eles não conseguem executar as defesas, não tem a oratória, não tem
tomada, não tem a leitura de cenário que a gente tem. Aqui nós fazemos, nós desenvolvemos técnicas. Nós, aqueles que estão... Não estou dizendo só eu, só o professor Bretas, tem outros tantos aí que são geniais. E nós é que desenvolvemos a técnica jurídica de plenário. Nós fizemos isso. E eles escrevem sobre isso. Agora, essa junção é necessária. Claro. Vai existir? Não sei se estarei trabalhando ainda, se estarei ainda fazendo júri para assistir isso, né? É uma grande bobagem, né? Quem perde são os próximos que estão por vir, e o Instituto da Ledônia, a Escola do Júri, é para isso, é para deixar um legado. Incomoda muita gente. Mas eu não vim aqui para tornar a vida dos outros fácil, não vim. Nem um pouquinho, não. Sem dúvida. E nesse ponto eu já deixo o spoiler, né? Tá para sair um livro acadêmico, mas esse sim escrito pelo Dr. Daledoni e Dr. Adriano Bretas, contando as técnicas práticas do júri. Exatamente. Então já fica aí um spoiler que tá para sair. Eu sei tá que no forno. Tá no forno e em breve sairá. Coisa boa. Agora, doutor Giovanni, você, primeiro advogado da família, né? Por que já foi de cara, não, quero a área criminal mesmo? Já foi assim? Foi uma decisão já sua desde o começo? Foi, desde o começo. Eu entrei na faculdade pensando no criminal. Eu gostava, me instigava, até porque eu tive uma situação familiar de anos atrás, eu ainda era pequeno, e depois eu fui vendo isso, não com um olhar assim, mas vendo que foi me levando, me gerou curiosidade, que foi a morte de um padrinho, de um tio meu, que foi assassinado lá em 2002, um fato de repercussão, e que levou os acusados a júri. Inclusive, meu pai foi um dos supostos autores desse crime, foi investigado por isso. Claro, não foi denunciado, não foi para frente, enfim, porque não tinha elementos para isso, e obviamente eu sabia que meu pai não tinha feito algo desse tipo, mas existiam interesses que faziam com que ele fosse colocado no banco dos réus, né, por trás ali dos verdadeiros autores. Então isso tudo, na época, eu não entendia ainda, mas lá na frente isso me instigava. Eu via que isso, de algum modo, me levava para uma área criminal. E eu sempre não tive dúvida de vocação. Eu queria ir para advocacia criminal. Eu queria ser advogado criminalista. Nunca pensei em ir para promotoria, nunca pensei em ser juiz. Muito embora, quando a gente entra na faculdade e começa aquela pressão familiar, vai para o concurso, né? Você vai ter uma vida garantido. estável, né? Mas a advocacia, ela traz frutos que eu tenho certeza que nenhuma dessa comodidade, digamos assim, entre aspas, porque também é um trabalho árduo, mas que eu tenho certeza que eu já adquiri muitos frutos para mim, pessoalmente, de conquista pessoal mesmo, que eu não teria se tivesse ido para outra carreira. Então, sem dúvida, eu entrei na faculdade querendo ser um advogado criminalista, e é o que sou hoje e quero continuar sendo com muito orgulho. Que legal. Bonito, né, doutor? Ver tão jovem e... É um testemunho verdadeiro, né? É uma vibração muito positiva. E é isso que a gente tem que semear, isso que a gente tem que plantar, isso que a gente tem que preservar, né? Nós não podemos deixar que o Tribunal do Júri vire uma palhaçada, nós não podemos deixar que o Tribunal do Júri e os advogados tribunos do júri acabem sendo superados pelos promotores, que são muito preparados e são muito unidos, né? Esse é o objetivo da gente aqui, sabe? Fazer essa rapaziada brilhar de verdade, como estão brilhando. Eu me sinto muito orgulhoso, sabe? De poder participar da evolução dessa jovem advocacia, que de jovem não tem nada, não tem barba na cara, mas coloca um cara desse para fazer um júri, se engana, sabe? Mas engana qualquer um. O cara vai mexer com essa cara de bonzinho, ele tá um venenoso tribuno, que dá muito, mas muito trabalho. O cara e o cara às vezes não se prepara para isso, né? Mas porque tá muito na mídia agora, né? Tá muito em casos emblemáticos. Os casos agora, acaba de entrar no caso Henri, né? Sim. Ele e o professor Bretas ingressaram agora no caso Henri Borel. Então vai ficar com o rosto ainda mais estampado na imprensa, né? Então, mas algum desavisado ele vai pegar nesse caminho, pode ter certeza. Com muita honra, né? Mas eu digo assim, essa questão de estilo, justamente, e
somos jovens advogados, enfim, tem essa carinha nova, mas isso no tribunal do júri é muito bom. E quem me falou isso foi o professor Bretas. Eu um dia falei para ele, olha, tá bom, me formei, sou advogado e tal, mas olha minha cara de novo, como é que vão O que me eu dar... faço? Vão me dar seriedade, vão acreditar no que eu tô falando, vão confiar na minha palavra, né? Como que eu vou conquistar clientes, por exemplo? Ele me olhou e falou o seguinte, vem cá, deixa eu te mostrar uma defesa aqui. E era a defesa do Dr. Daledoni no caso Valentina. Olha. Ele com a cara Bretas. sem barba, cabelinho novo, até um pouco parecido. Ele fala, ó, você até parece o Daledoni. Pelo cabelo, né? E ele me falou, olha, ele era um advogado jovem que fez uma das maiores defesas do Brasil naquela época, era o caso que tinha maior repercussão no Brasil. E ele falou, isso é a estética do júri. Todo mundo gosta de ver essa carinha nova, bonita, essa pureza intelectual, né? Que parece que tem, né? E as pessoas gostam disso. Então use isso a teu favor. Ele falou, sou João, um advogado velho, tenho aqui a minha barba branca, e você vem somar para minha equipe justamente nisso. É a pureza intelectual, você falou tudo, né? É a pureza intelectual porque as pessoas se encantam com um jovem, ainda mais nos dias de hoje, que ninguém quer mais nada com coisa nenhuma. Você vê um jovem ali simplesmente desenrolando um problema seríssimo, desenvolvendo com inteligência, sabe? Isso realmente contamina o conselho de sentença, né? E o tribunal do júri, ele tem espaço para todo perfil, né? Para todo tipo de gente, Todo tipo de gente. Velho, novo, preto, branco, gordo, magro, alto, baixo. Não existe aquela coisa, né? Ah, não, esse aqui, né, aquele advogado de filme, né? Eu sempre digo, por que tem que ser esse estereótipo, né? Não tem nada disso, não. Agora nós vamos ter a imersão no final de outubro. Você vai ver lá 200 advogados e advogadas das mais variadas formas, cores, tamanhos, pesos, etc. Né? Isso é muito importante. Porque eu já tive isso, aqui tem uma cara melhor, né? Eu já vi contratação, isso aqui tem uma cara de advogado, né? Isso você produz, né? Agora, inteligência não dá para produzir. É isso. Doutor Giovanni, e aí? Fala mais alguma coisa aí que você queira falar pra gente, que a gente não tenha te perguntado, porque eu acho que o grande barato aqui dessa entrevista é falar com essa advocacia jovem, falar que todo mundo tem espaço, e você meio que deu aí com o doutor Daledoni o caminho das pedras, né? O que tem que ser feito realmente para você estar entre os grandes. E todo mundo tem capacidade mesmo, né? Todo mundo é capaz de fazer isso. Basta saber seguir esse caminho, né? Eu deixo como, não digo conselho, mas como testemunho, aquilo que eu vivi. Espaço, a questão, a advocacia hoje está explodindo, existe 1 milhão de advogados, milhares, mas a diferença sua vai ser fazer um trabalho sério, artesanal, um trabalho que se veja a especificidade, a vírgula, que você saiba tudo do processo. Isso é o mínimo que um advogado precisa. Existe espaço para todo advogado trabalhar com o tribunal do júri, com a advocacia criminal ou com uma advocacia geral, desde que se destaque. Como vai fazer isso? Estudando mais do que os outros, se dedicando mais do que os outros. E estudando só direito? Não. E aí fica uma dica minha, que quando a gente fala de tribunal do júri, às vezes o jurídico não é tão mais importante. Óbvio, é a base que você precisa ter para fazer uma tese jurídica. Mas a gente está trabalhando com humanidade. Isso. A gente precisa conhecer um pouquinho da vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, né? Então, entender um pouquinho como as pessoas pensam, entender a realidade. Sair um pouquinho daquela nossa faculdade de direito, que às vezes a gente aprende muita coisa, enfim, e ver como as coisas estão acontecendo ali dentro daquela sociedade. Ir para a imprensa, ver o que a imprensa está te trazendo, os crimes que estão acontecendo, vendo a realidade social. É isso que
faz hoje muita diferença. E saber que existe espaço efetivamente para todo mundo, não é porque você tem uma cara de novo, não é por causa disso ou daquilo. Isso são desculpas que as pessoas vão procurar para si ou que outras pessoas vão falar: ah, você é muito novo para fazer júri. Mas não é isso. Eu tenho essa cara de novo e faço júri e vou para frente e mesmo assim luto pelo meu cliente. E existem clientes que às vezes não entendem isso, mas mesmo assim eu vou e mostro o meu trabalho e no final eles ficam surpreendidos e falam: realmente eu estava errado, eu achei que você não era experiente, mas você me mostrou que é. Então, diria isso, um testemunho pessoal de que há espaço, de que é só se dedicar, que vai dar certo. Existem muitas causas de júri por aí, existem muitas causas criminais e há espaço para todo mundo. Busque bons conselheiros, busque bons advogados que você possam ver que se dedicam efetivamente e que você possa contar ali nas horas difíceis, que vai dar tudo certo. Vai para frente, né? Que bonito. Muito bacana, né, doutor? Contagiante. Contagiante. Tenho certeza que muita gente que está assistindo a entrevista, que tá, será que eu faço direito? Ou será que eu vou para essa área? Com certeza contaminou de uma forma muito positiva. E eu quero te agradecer muito, tá? Nós, né, gostaríamos de te agradecer por estar aqui conosco hoje. Com certeza você vai voltar outras vezes para dividir teu conhecimento. Talvez quando eu não tiver mais essa carinha de novo, né? Daqui uns 10 anos, doutor, será que ele vai ter essa carinha ainda? Ah, não. O tribunal, ele judia. Ai. Ele maltrata. Ó, o doutor tá com 100 anos, não dá pra ver isso. Gente, muito obrigada mesmo, doutor Giovanni Moura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez fica meu eterno agradecimento. Me sinto muito honrado, muito alegre de poder estar aqui tão jovem e ter uma grande oportunidade dessa, não só de vir aqui, mas de poder conviver com o Dr. Daledoni, que é uma inspiração, que é, com certeza, hoje, sem dúvida, top dos tops advogados de júri do Brasil. É o advogado nacional do Tribunal do Júri, que eu tenho a honra de ter em casa, de poder contar nas horas de alegria, nas horas de tristeza, que me abraçou como filho e que me trouxe para essa comunidade Guerreiros do Júri, que eu me sinto parte como uma família mesmo. E, mais uma vez, agradecendo, e não poderia finalizar com uma frase que muito me inspira quando comecei a estudar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, que é do Edilson Molgenor Bonfim. Ele falava que quem nunca fez um júri é como se não tivesse amado. E quem nunca amou é como se não tivesse vivido. Então, por mais paradoxal que seja, o júri ele não versa sobre a morte, mas sim sobre a vida. E eu falo isso porque minha vida hoje é o Tribunal do Júri. Então, fica aí minhas últimas palavras. Sobe aplausos, edição! Muito bonito, muito bonito. Ó, já que ele fala tão bem, eu vou convidá-lo para ele fazer o merchan comigo do Seven Lanes Jurídico. Você conhece Seven Lanes Jurídico? Conheço. Como que o Seven Lanes Jurídico pode ajudar essa turma aí a trabalhar melhor no Tribunal do Júri? Hoje em dia, como eu já dei um pouquinho, falei um pouquinho, mas o Tribunal do Júri, ele mudou muito a cara dele. Existem 7 pessoas desconectadas querendo prestar atenção em alguma coisa. Você vai dar isso para elas num papel chato, você vai dar isso para elas talvez numa fala longa, ou você vai trazer uma imagem, você vai mostrar, você vai recriar, vai reconstruir o fato numa tela de TV, você vai fazer uma infografia, você vai trazer isso com uma imagem para essa pessoa. Obviamente que ela vai prestar atenção naquilo que você está trazendo, que mais chama a atenção dela, que é uma imagem de uma televisão, que é um vídeo. Sem dúvida, esses conteúdos imagéticos, eles geram a atenção, e esse é um grande diferencial do advogado. E a Seven Lanes produz. A Seven Lanes é uma estrutura voltada para fazer isso e dentro dos limites jurídicos que um advogado tem que ter e as balizas que ele precisa tomar cuidado, às vezes, com algumas regras. Então, sem dúvida, a melhor equipe que você pode contar para produzir e para te fazer efetivamente mostrar para o conselho de sentença, para você produzir uma forma, digamos assim, não convencional
para convencer e chegar ao resultado que você tanto espera. Vai ser um diferencial, sem dúvida, do seu trabalho, e muitas vezes esse diferencial é o que vai fazer você ter êxito no seu trabalho. A Clarice acabou de te contratar para ser o garoto propaganda da Seven Não, mas Lens. falo num testemunho Que pessoal. legal, que legal. A gente vive isso. Não existe mais hoje júri no papel, não existe. É necessário mostrar Claro. para o jurado, e o jurado cada dia mais está sedento em ver a prova. Né? Não está mais na figura do advogado, na figura do promotor, que muitas vezes se reveste de parte a parte com aquela, digamos assim, com aquele argumento de autoridade, porque eu sou advogado, porque eu sou promotor. O jurado hoje é curioso, ele quer ver. E se você mostrar, ele vai entender. Erro dos advogados que não estão vendo isso, erro dos promotores que não estão vendo isso, porque é dessa forma que você convence. Nada melhor do que uma equipe preparada para isso. Perfeito, doutor, muito obrigada. E, doutor, vamos agradecer Casais Studios, né? Que a gente é sempre tão bem recebido aqui, é sempre tão gostoso. A gente passa quase o dia inteiro aqui dentro do Casais Studios. O Casé tá rindo aqui atrás, vocês não ouviram, mas ele deu uma risada. E agradecer, né, ao Casé e ao Casais Studios de maneira geral. Casé Studios nos trata aqui como se fôssemos filhos da mesma mãe e do mesmo pai, né? Ficamos aqui à vontade, até passando dos limites, porque realmente é um ambiente, além de ter aconchegante, além de ter todo o material, nos deixa muito à vontade. É um material que eles produzem, um material de excelência, e nós não colocaríamos aqui um projeto como esse nosso, o Pod Guerreiros, em algo que fosse temerário. Então, sem sombra de dúvida, vocês que querem, vocês que estão dispostos aí a fazer um podcast, recomendo o Casé Studios, porque está sendo assim muito confortante para nós aqui, além de uma entrega absurda de 100% daquilo que eles prometem. Perfeito. Lembrando, gente, que é sempre importante, né? Você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber, compartilhar com seus amigos. Sabe aquela pessoa, meu amigo queria estudar direito, manda para ele, né? Porque é sempre um grande aprendizado essa conversa aqui, ó, é uma grande aula, não só para quem tá começando, mas para quem também já tá na área. Então, faz isso aí, divulga aí pros seus amigos. E se não gostou, divulga pros inimigos, né, doutor? Exatamente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até a tchau. próxima.